Professora Amália, começo com a senhora. A senhora acha que as leis no Brasil acompanharam bem o desenvolvimento desse tema? Eu falo em relação à criminalidade no mundo dos jovens. Quando a gente começa dizendo, eu acho que, a respeito de uma ideia, eu combateria com... Eu tenho certeza de que toda essa polêmica hoje discutida com relação ao tema atualmente no Congresso Nacional foi exatamente a falha das leis que não acompanharam o desenvolvimento social. Então, na minha opinião, por outro lado, a redução da maioridade penal, ela precisa ser revista com bastante responsabilidade e discutida pelos partidos políticos e pelo Congresso Nacional. Por quê? Porque não basta só reduzir a maioridade penal, basta trabalhar com um conjunto de leis efetivas, legítimas, em que cada poder tenha a obrigação de trabalhar, dirigir políticas públicas para que essas leis, que até hoje no Brasil, a maioria das leis não tem a sua efetividade jurídica, é devido ao tratamento que se dá às políticas públicas, demanda de política pública. Doutor Luiz, o senhor acha que as leis no Brasil, por exemplo, o Código Penal, ele vem lá de 1940, passou por reformas, lógico, mas o senhor acha que acompanhou bem esse tema? O senhor acha que é preciso se repensar as políticas, a questão da criminalidade nos jovens? Eu acho que é um grande perigo você querer resolver problema social com lei. Tá? Inclusive, a sociedade está sendo ludibriada, ela está sendo enganada, ela está passando por um engodo. Nós estamos num momento de crise institucional, de crise política no Brasil, onde há denúncias de corrupção, denúncias de falcatrua no Congresso, denúncias de falcatrua com políticos do alto escalão, e eles trazem para a discussão a questão da minoridade justamente para desviar a atenção da população brasileira. O problema da criminalidade sempre existiu, sabe? Em 1970 já se falava assim, tem que fazer lei para poder melhorar a questão da criminalidade. Lei não resolve a criminalidade, a questão é social, e a sociedade brasileira tem que prestar muita atenção para esse momento político, porque ela está sendo desviado o assunto de questões muito mais sérias, tá? Estão colocando a culpa, os menores que não tiveram educação durante 30, 40 anos, em razão dessa própria corrupção. Os menores que não tiveram saúde, não tiveram assistência, não tiveram nenhum dos seus direitos garantidos, direitos constitucionalmente previstos, tá? Agora vão ser o bode expiatório da própria falta de assistência que eles tiveram. Quer dizer, vamos culpar os menores que não tiveram educação pela corrupção que o Brasil está vivendo. Eu acho isso um engodo que só engole quem quer. A senhora acha também um engodo ou acha que é necessário, professora? Olha, usando a expressão meio termo, a população, a sociedade conta com os três poderes. Então, quando há um clamor social, dado a um problema, né? E por questão de ausência e omissão do governo em relação ao menor, eu concordo que a saúde, a educação, a integração desse menor, né, no seio da família, a questão da escola pública integral, se fosse feito, se fosse respeitado a LDB, se fosse respeitado, se fosse atuado, né, com rigor o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, a questão não é ser uma boa ou má lei, mas a responsabilidade ou a irresponsabilidade é sim do Poder Executivo, em parte, porque é o que executa a lei, do Legislativo, que não faz as leis e não cobra, e do Judiciário, que tem as suas limitações para aplicar a lei. Então, a questão, eu também concordo, não é somente a lei, mas é em torno de uma questão, porque toda lei, quando se faz, ela resulta em uma política pública. Né? Para você executar uma lei, você tem que ter uma demanda de política pública. E muitas das vezes essa política pública ela é engodo. Ela veio para maquiar o problema.